Judá, e acamparam entre Soco e Ezeca, entre Éfetes Damim. E Saul e os seus homens de Israel estavam reunidos e acampavam junto ao vale de Elã, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Ao olharmos esta palavra, vem um tema no meu coração nessa manhã, e o tema que Deus coloca no meu coração nessa manhã é: preparando os menores para grandes desafios. Ao olharmos o livro de 1 Samuel, nós estamos diante de um livro veterotestamentário, um livro do Velho Testamento, um livro simples e ao mesmo tempo tão extraordinário para ser pregado nessa manhã. Quando nós observamos que Israel, uma nação amada, querida pelo próprio Deus, e que Deus escolhe Israel em meio a tantas nações grandiosas para ser escolhida, Deus vai olhar para a menor, Deus vai olhar para a pequena, Deus vai olhar para a simples e frágil cidade, Israel. Israel é uma escolha do coração de Deus. Israel é uma nação escolhida no coração do próprio Deus. Haja vista que os homens viviam em um período tão elevado e tão glorioso. Porém, eles começam a pensar e a entender que precisamos de um rei. No capítulo de número 8 do livro de 1 Samuel, quando não se tinha reis governando, quando não se tinha reis instruindo, era o período da teocracia. E o período teocrático é justamente o período do governo de Deus estabelecido na terra. Haja vista que quando Deus estava no controle, era Ele quem ordenava. Quando Deus está no controle, é Ele quem sustenta, é Ele quem orienta, é Ele quem conduz, é Ele quem traz, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem levanta e é Ele quem abate. Quando Deus está no controle, é Ele que faz o corvo descer com carne e com pão para alimentar o seu povo. Quando Deus está no controle, é Ele quem aquieta o mar, acalma o vento e acalma a tempestade. Haja vista que, se encerrando o período teocrático, quando vai dois homens perante Samuel, aquele que seu nome significa aquele que ouve a Deus. Samuel, no capítulo 3, ainda novo, quando estava no ambiente sacerdotal ao lado da Arca da Aliança, onde dormia Eli e onde estava Ofni e Finéias. Justamente Samuel, ainda novo, gerado em um ventre infrutífero, vai ser movido pela experiência na casa sacerdotal. Quando Deus chama Samuel, Deus vai dizer: Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apague no templo do Senhor, eu estou lhe chamando para uma responsabilidade. Samuel se levanta, ouve Deus falar, mas não conhecia Deus. Haja vista que quando Deus chama Samuel, Samuel deveria ter a responsabilidade de trazer a palavra no meio do povo e continuar pregando a poderosa palavra. Haja vista que no capítulo 8, quando ele está maduro, já tem entendimento e experiência do ambiente do culto, Deus vai chamar Samuel. E é nesse inteirinho de tempo em que vai dois sacerdotes dizer: Samuel, nós queremos um rei para governar a Israel, porque toda adjacente a Israel tem um rei para governar, tem um rei para instruir, tem um rei para liderar, mas nós não temos um rei. Nós necessitamos de um rei para nos dar ordem, para quando for para a batalha colocar a gente na frente para guerrear. Então Samuel se entristece com as palavras que aqueles dois anciões vêm perante ele. Haja vista que está ao ponto de se começar o período da monarquia, e o período monárquico é justamente o período do governo de Deus, o período do governo de um homem só estabelecido na terra. Não se tinha reis, mas tinha Eli como sacerdote. Haja vista que agora Samuel vai orar, e a oração de Samuel, ela é simples, mas ela é direta. E Samuel vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, estão rejeitando a mim e a ti,
Deus imediatamente fala ao coração de Samuel e diz: Samuel, não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim, Samuel. Mas dá para eles, o que eles estão querendo é apenas um rei humano, um rei falho, um rei carnal. Mas não se preocupa, Samuel, porque eu vou deixar o rei sentar no trono. Eu vou deixar de cuidar de Israel por um período de tempo, e eu vou deixar agora eles entender que eles não precisam de mão humana para que eles possam vencer a batalha. Eles não precisam de ação humana para ir para a guerra. Eles só precisam da minha presença e de mais ninguém. Ora, Samuel chora e ora, mas quando no capítulo de número 9 aparece um homem, a Bíblia diz que ele era belo, e dentre os filhos de Israel não se tinha outro como ele. Seu nome era Saul. Saul era um homem belo, um homem de exército, um homem que carregava a espada e que não tinha medo de ninguém. Saul, quando ia para a batalha, Saul não media esforço e vencia as guerras. Haja vista que quando Saul ele surge no cenário e no contexto do livro de 1 Samuel, Saul vai à procura com seu ajudador, com seu servo, à procura das jumentas de seu pai. Haja vista que Saul era um homem belo, estruturado, e aparentemente ele seria o rei de Israel. Porém, Deus vai traçando um projeto e um propósito. As jumentas da casa de seu pai vão sair, e quando as jumentas se perquem, agora Saul e o seu servo dizem: vamos à procura. Não encontraram a jumenta, mas o seu servo imediatamente pergunta para alguém: onde está o adivinho? Onde está o profeta? Eles vão até ele. Então Deus diz a Samuel: se prepara, porque está vindo pelo caminho o homem que será rei de Israel e sentará na cadeira e governará Israel. Ora, Saul, ele vem imediatamente à procura, e agora Deus dá ordem: está na hora de ungir. É esse mesmo que será o rei de Israel. Quando se inicia o governo de Saul no meio de Israel, uma nação poderosa, uma nação gloriosa, porém uma nação desorrenda e desobediente, que pedia, Deus dava, clamava e Deus respondia. Haja vista que quando Deus dava para Israel, Israel se voltava contra o Criador. Era a mesma coisa de uma criança quando vai diante do seu pai. Ela pede, e quando ela pede, ela já não quer saber mais do seu pai, e imediatamente ela se volta contra o seu pai e vai fazer outras coisas. Era semelhante a Israel. Israel pedia, Deus dava, clamava, Deus respondia. Mas o momento em que Israel tinha na mão aquilo que Deus dava, Israel se distanciava de Deus e não queria mais a Deus. Haja vista que agora Saul senta no trono, mas Deus tinha dado ordem para Samuel: dá ordem para Saul e fala para Saul que ele vai ter poder no campo, que ele vai ter poder sobre o povo, que ele vai ter poder sobre a finança. Mas diga para Saul que as jovens, os rapazes vão trabalhar na lavoura, eles vão comer do que eles estão plantando, e as moças vão para as padarias. Está na Bíblia. As moças vão para a padaria trabalhar, e os rapazes vão justamente para o campo trabalhar. Ninguém vai ficar de fora. A Bíblia diz que agora Saul faz coisas que desagradaram a Deus. A desobediência começa a culminar em Israel, e a sensibilidade vai embora. Ou a sensibilidade e o amor pela presença de Deus vai desaparecendo. Haja vista que quando Saul se assenta no trono, ele não faz aquilo que Deus havia dado ordem na mão de Samuel. Fala para ele que o poder dele do campo está nas suas mãos, o poder da nação está nas suas mãos. Mas Samuel não entendeu. Samuel amava Saul, porque para Samuel, de fato, Saul era um homem preparado para sentar na cadeira de Israel. Mas eu abro um parênteses nessa manhã para lhe dizer que aquilo que o homem vê, Deus nem sempre aceita. Que aquilo que o homem deseja, nem sempre Deus aceita. Saul senta no trono e começa a governar. Haja vista que quando Saul começa a governar, agora a desobediência, a falta de amor, a falta de credibilidade entra e permeia dentro de Israel. Uma nação amada,
uma nação desejada, uma nação querida, se volta contra o Criador. É agora no capítulo 16, que quando Saul começa a desobedecer, e o povo começa a perecer de fome, que os historiadores dizem que chegaram ao ponto de não poder nem beber da sua própria água. E Deus chama Samuel mais uma vez e diz: Samuel, vem cá, unge teu vaso, enche de azeite, eu vou te enviar na casa de um belemita chamado Jessé. Haja vista que Samuel teme, porque Saul era um homem que não media esforços. Saul era um homem destruidor com sangue no olho. Mas Deus dá ordem para Samuel: traz o teu vaso e enche-o de azeite, e vai até Belém, na casa de Jessé. Eu tenho preparado um rei lá dentro. Ele vai, e quando ele chega em Belém, antes, no meio do caminho, ele teme: Saul pode me matar. Samuel, entenda que eu estou lhe enviando porque eu já providenciei a sua ida e a sua chegada. Entenda, Samuel, que não vai ser fácil você passar, mas chegue e fala para eles que a sua vinda foi de paz. Fala para eles que você veio apenas sacrificar, e convida eles para sacrificar também. Deus estava dando para Samuel uma visão justamente de preparamento para chegar ao ponto que Deus queria naquele momento. Aos olhares de Samuel, ele nunca poderia passar e chegar em Belém, mas Deus estava dando estratégia para Samuel chegar na casa do belemita chamado Jessé. Quando Deus chega e fala: vai lá, eu tenho um rei lá dentro, Samuel chega e diz: eu vim sacrificar, eu quero convidar vocês para sacrificar comigo. Quando ele começa a falar para Jessé que Deus havia dado ordem para ele chegar lá, imediatamente Jessé vai apresentar aqueles que ele achava que estava preparado. Jessé vai apresentar aqueles que aos seus olhos eram os melhores para ser apresentado. Jessé chega e diz: vem Samar, passa Abinadab, passa todos os filhos. Deus não aceita nenhum. Jessé estava apresentando algo aqui. Ele estava apresentando quem tinha postura, quem tinha beleza, quem tinha experiência na batalha. Mas Jessé esquece de apresentar quem tinha experiência no campo, no pasto, no meio das ovelhas. Quando ele apresenta, ele diz: está aqui Abinadab, está aqui Samar. Ele tem experiência de espada, couraça, guerra, batalha. Ele pode ser o novo rei de Israel, porque na visão humana de Samuel, só poderia sentar no trono de Israel quem era semelhante àquele que já estava no trono. Porque se nós voltarmos um pouco, no meio do trajeto em Belém, aparece Eliabe, formoso, belo, preparado, forte, tinha postura, falava bem, tinha espada, sabia manusear como ninguém manuseava. Só que uma coisa que Samuel aqui traz é a beleza e a visão dos seus olhos por fora. Samuel estava observando o que Eliabe carregava fora, mas Samuel estava cego do que Deus estava à procura por dentro. Samuel olha para fora e diz: Senhor, aqui está Eliabe, ele é o novo rei de Israel. Ele tem beleza, ele tem até espada, ele tem postura, ele anda como ninguém anda, ele fala como ninguém fala. Só que Deus rasga o céu naquele momento, na minha conjectura, e olha para a terra e diz: Samuel, é verdade que você falou, tem até beleza, tem até veste nobre, sabe até falar direito, canta até bem, mas não tem unção. Samuel, prega até
até direitinho, mas não tem unção, Samuel. Samuel, você está carregando por fora. E numa visão natural, carnal, humana, para nós só presta quem canta bem, só presta quem tem beleza, só presta quem se veste bem. Deus olha e diz: Samuel, eu não olho pelo que você está vendo por fora, porque o que está fora só atrai os homens. Porque uma coisa é ser preparado por homem, outra coisa é Deus preparar o homem. Saul foi preparado por homem, Eliabe foi preparado por homem. Ele sabia manusear a espada, ele sabia carregar o escudo, ele sabia se posicionar, mas ele não sabia chorar no campo, gemer no campo, cuidar de ovelha do campo. Ele tinha experiência da batalha humana e normal, mas do campo ele não tinha experiência. Deus estava dizendo: eu não estou olhando para olho verde, para olho azul, para quem tem cabelo bom, para quem tem cabelo ruim. Eu quero saber se ele tem coração quebrantado, tem vida na minha presença e tem lágrima para ser jorrada. Porque uma coisa, Samuel, é ele ser preparado por homem, outra coisa é ele ser preparado por mim. Porque quem é preparado pelo homem, ele anda bem, ele tem postura, ele tem ética, ele não fala eloquente, ele não gosta de dar pulo, ele não gosta do poder. Mas quem é preparado por mim, Samuel, ele está chorando, a porta está fechada, ele está sendo humilhado na igreja, ele não é aplaudido por ninguém. Mas pensa, Samuel, que quando está de madrugada dobra o joelho e a lágrima rola. Porque uma coisa é ser preparado pelos homens, outra coisa é ser preparado por mim. Eu estou procurando quem tem algo interior e não exterior, Samuel. Uma coisa é carregar por fora, outra coisa é carregar por dentro. Outra coisa é ter coisas por fora para atrair os homens, outra coisa é atrair a mim pelo lado de dentro. Ele vai, a beleza e os olhares de Samuel foi a mesma coisa que refletiu na vida de Jessé. Ele passa quem tem beleza, passa quem tem postura, passa quem era guerreiro de batalha. Deus imediatamente não responde para Samuel, e Samuel imediatamente vai ouvir Deus dizendo: esse e esse eu não escolhi. Mas faz uma pergunta para ele, Samuel: só tem esse Jessé? Só tem esses filhos da casa? Só tem esses mancebos aqui? Só tem esses filhos aqui? É esses que você diz que é preparado? Jessé olha para ele na minha conjectura e diz: é, Samuel, eu tenho Aminadab, que quando pega a espada mata, destrói, afronta. Eu tenho Samar, que pense como se posiciona. Mas Deus fala e diz: Samuel, não escolhi nem a Samar, nem a Abinadab, nem a nenhum desses jovens. Mas faz uma pergunta: falta alguém aí? Está faltando alguém, Jessé? Jessé estava escondendo o menor. Jessé não queria apresentar Davi, porque para Jessé Davi não prestava para nada. Para Jessé Davi era só mais um. Abinadab que era o cara, Samar que era o cara, mas Davi para Jessé não era ninguém. Para muitos você não é nada. Para muitos você é só uma coitadinha que fica ali no canto, que chora ali no canto, que canta ali no canto, que geme caladinha ali no campo. Para muitos só presta quem está aparecendo, quem mostra ser. Uma coisa é apresentar e ser quem você é, outra coisa é o céu revelar para as pessoas quem você é. Davi não gritou do campo: eu estou aqui. Davi não gritou do campo: me chama, Samuel. Eu não vejo Davi gritando e dizendo: eu estou aqui, pode ter esperança dentro dessa casa. Não. Foi Deus quem disse: está faltando alguém no meio dessa casa. Davi não sofria fora, Davi sofria dentro da casa. É a mesma coisa de olhar para Gênesis 37. José não foi humilhado fora, José humilhado foi dentro da sua casa. Foi dentro onde ele sentou e disse que sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam.
Foi dentro onde seu pai o repreendeu. Foi dentro onde seus irmãos disseram: você vai reinar sobre nós. Você é só um menino de 17 anos. Para de sonhar tanto, porque você não tem estrutura, você não tem beleza, você não vai chegar nunca aonde você está dizendo que vai chegar. O sofrimento não começa fora, começa dentro da casa. É dentro onde você vai ouvir palavras negativas. É dentro onde vão olhar para você e vão dizer que você nunca vai chegar aonde você quer chegar. Não é fora que começa o sofrimento, é dentro da casa. E Deus estava chamando Davi para dentro naquela reunião, porque Deus estava querendo dizer para Samuel e para Jessé: o primeiro ambiente que eu quero começar a tratar na vida de Davi não é fora, é dentro da casa. As primeiras pessoas que precisam entender o que eu tenho na vida de Davi não é os seus amigos que estão fora, é a sua família que está dentro da casa. Quem precisa entender o que eu tenho na vida de Davi não é quem está lá fora, é quem dorme na casa de Davi, é quem abraça às vezes Davi, é quem tira foto às vezes com Davi, é quem diz: eu estou com você no meio da guerra, tá nada. A primeira oportunidade que tiver, mata Davi. A primeira oportunidade que tiver, vai ocultar Davi. A primeira oportunidade que puder, deixa Davi de lado. Podem até deixar Davi de lado, mas Deus é especialista em trazer o que está distante para perto. Deus é especialista em trazer o que está longe para cá e revelar e fazer algo extraordinário. Foi Deus quem falou para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre. Não foi dele que foi atrás de Deus dizendo: eu estou aqui, Isaías morreu, me chama para Israel. Não, foi Deus que foi até Jeremias e disse: antes que eu te formasse, eu te conheci. Foi Deus quem chamou Jeremias. Foi Deus quem chamou Davi. Porque para Jessé, Kennedy, ele não era ninguém. Para Jessé, ele só era mais um. Para Deus, Davi era a porta de escape de Israel. Eu vou dizer pela segunda vez: para os homens você só canta um hinozinho fraco. Para os homens, Davi, você não passa de ser um jovem qualquer. Mas Deus hoje está dizendo: você não é o que os homens dizem, você é o que eu já te projetei, eu já falei que você é. Eu vou repetir mais uma vez: você não é o que a tua mãe falou que você é. Você não é o que o teu pai falou que você é. O teu pai, tua família, teus irmãos disse que você não é ninguém. Mas eu estou te dando a garantia que tem um trono te esperando lá, que tem um trono te esperando lá. Você é muito mais do que os homens dizem que você é. Você é muito mais, Davi. Deus chama, unge Davi. No capítulo 17, Davi não vai direto para o trono, porque Deus estava querendo fazer com Davi o que não fez com Saul. Saul imediatamente foi para o trono. Saul não teve experiência, não teve preparamento. O preparamento de Saul foi a mão humana. Mas Deus diz: volta para o campo. Mas eu sou rei. Para muitos, se fosse ungido o rei de Israel agora, já ia mudar as vestes, o linguajar já mudava, o andar já mudava, o toque de mão já não era como antes, a adoração não era como antes. Mas Davi não, ele estava dizendo: eu vou até para o trono, mas primeiro eu vou para o pasto. Saul, eu vou para o trono, eu nunca vou para o pasto. Davi, eu vou cuidar de ovelha, depois eu vou para o trono. Saul, depois eu cuido de ovelhas, e ainda se eu puder, mas primeiro eu quero o trono, eu quero a coroa, eu quero o poder de Israel. Observe aqui para me encerrar. Quando Deus chama Davi, Davi não vai para o trono. Davi é convidado por Saul para tocar para eles, e os demônios que estavam sobre Saul pudessem ser retirados. Haja vista que no capítulo 16 o espírito que estava sobre o rei Saul se apodera de forma esporádica sobre o rei Davi. Haja vista que agora Davi não vai para o trono, mas Davi vai para o pasto.
Porque antes do trono tem o pasto. Antes da honra tem o pasto. Antes de ser coroado tem o pasto. E eu quebro um parêntese nessa manhã. E eu quebro o protocolo nessa manhã para você dizer para quem está do seu lado aí na tua casa. Diga, você vai até para o trono, mas antes tem pasto, tem ovelha, tem pasto, tem ovelha, tem pasto, tem ovelha, tem pasto e tem ovelha. Davi vai para o pasto, cuidar das ovelhas de seu pai como sempre cuidava. E imagina o novo rei de Israel indo para o pasto. Eu sou até rei, mas primeiro eu vou para o pasto. Por que Deus estava mandando Davi para o pasto, Elias? Porque Deus estava mostrando o retrato de Israel no pasto para Davi. No pasto Davi ia ter experiência e preparamento que no trono ele não iria ter. No pasto Davi iria amar as ovelhas, como Saul nunca amou no trono o povo de Israel. Haja vista que Deus tinha dado ordem para Samuel, disse para ele que o povo está na mão dele. A plantação, a agropecuária de Israel está na mão dele. Fala para ele que ele vai ter poder sobre tudo, mas o povo vai ter que trabalhar no campo. Ele não abraça o que Deus fala. A desobediência começa a culminar então agora. Quando Deus manda Davi, era Deus querendo mudar o quadro do novo rei e querer dizer para Davi, antes do trono tem pasto. Antes do púlpito, tem oculto no quarto. Antes de você querer mostrar quem você é, se esconda dentro do quarto, tranca a porta, porque eu vou me revelar. Entra no pasto, chora no pasto, porque no pasto tem muitas coisas que no trono não tem. No trono você tem status, você é visto por todos. No trono você é até aplaudido pelos homens. Vai para o pasto. No pasto não tem mídia, não tem Instagram, não tem status. No pasto não tem aplauso humano, mas no pasto Davi tem ovelha que fede. No pasto Davi tem choro. No pasto Davi tem madrugada te esperando. No pasto, corre para o pasto. No pasto é diferente do trono. No trono é mídia. No pasto é lágrima. No trono é status. No pasto tem lágrima. Reclama sobre aquela maia. Haja vista que Davi vai para o pasto. No capítulo 17, em um inteirinho de tempo, levanta-se os filisteus, que reuniam os seus exércitos para a batalha. E enquanto Davi está no pasto, chega o exército filisteu. Um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Seu nome é Golias, gigante. E que vai desafiar toda a nação e o exército de Israel. Os filhos de Jessé estão lá. Davi está no pasto. Enquanto Abinadab, Samai e todos os filhos vão para a batalha com o exército de Saul, Davi continua no pasto. Você vai entender. A batalha começa. E o gigante Golias desafia a nação de Israel. Envia-me um homem para me desafiar. E a dizer que este homem, quem me vencer, nós te serviremos como servo. Mas se vocês perderem a batalha, vocês serão nossos servos e nossos escravos. Haja vista que Davi agora vai. E Davi chega. Imediatamente, como não queria nada, fedendo as ovelhas, cheirando mal. Quem sabe Davi estava sujo, por ter cuidado, lavado no campo das ovelhas. Quem sabe Davi não estava com a mesma vestimenta que os seus irmãos estavam, que a nação e o exército estavam. Mas Davi fedia e tinha cheiro do pasto. Davi não estava com a espada na mão. Davi não estava com o capacete na cabeça. Davi não estava com os sapatos de guerra. Mas Davi acabou de sair do pasto. Davi, quando vem, ele vai passando no meio da multidão. E Davi começa a observar. E Davi chega e diz: quem é este homem? Começam a explicar para Davi que era justamente um filisteu. Haja vista que agora
Deus vai mostrar para Davi o que aquele filisteu queria fazer: destruir a nação e assolar a morte em Israel. Davi olha e diz: eu vou descer para a batalha. Saul diz: você não pode, Davi. Você é só um menino. Você é só um moço simples, humilde, e que eu quero sempre perto de mim para cantar, para tocar a harpa para mim. Você é só um moço de Belém. Você é só o 8º filho de Jessé. Davi, você não pode, Davi. Mas eu acabei de sair das ovelhas. Acabei de alimentar as ovelhas de meu pai lá em Belém. E os filisteus se aproximaram pela manhã, e ao anoitecer, Davi chega e diz: toma agora, eu preciso descer para a batalha. Saul chama Davi e diz: Davi, você é um menino. Você não canta como os outros cantam. Você não tem espada como os outros têm. Você não está nem com capacete, nem com couraça para suportar a guerra. Davi, eles são muitos, e esse filisteu que se levantou contra nós é homem preparado na batalha. É homem que não perdeu uma guerra. E você é um moço simples, humilde, pequeno. Quer ir para a batalha com esse homem? Olha a lógica natural de Davi. E aos olhares de Saul era verdade. Ele era só um menino. Ele era só um moço, ruivo, formoso. Porém, para Saul é só um menino. Para Saul é só um menino pequeno. Para Saul é só mais um que veio de Belém. Mas ele diz: você quer ir? Eu vou lavar minhas mãos sobre você. Mas vem aqui. Na minha conjectura ele chama e diz: entra aqui no quarto. Eu vou te dar coisas que você precisa ir para a batalha. Pega a minha espada. Pá. Pega o capacete, coloca na cabeça. Toma as vestes, veste ela. Coloca o sapato para a batalha. Coloca, Davi, coloca mais coisa, coloca mais espada aí, vai. Olha Davi andando com as coisas que ele não devia andar. Lá vai Davi para a batalha, cambaleando, com o peso das vestes e da espada, que Davi não teve experiência por homem. Ele começa a andar com aquilo que ele não tinha. Uma coisa é eu pregar dessa forma, outra coisa é eu querer pregar da forma que outro prega. Uma coisa é eu cantar dessa forma, outra coisa é eu querer cantar como outro canta. Quando Deus leva Daniel para a Babilônia, não foi Deus quem disse: Daniel, se posicione. Foi ele que disse: eu não vou me contaminar. Sabe por que Daniel não come das iguarias e não bebe do vinho do rei? É porque Daniel entendia: Deus não trabalha com plágios, Deus não trabalha com imitação. Eu estou até em Babilônia, eu posso até ser um babilônico, eu posso até estar com veste de Babilônia, eu posso até ter faculdade de Babilônia, mas meu coração é de Israel, é de Jerusalém, ninguém arranca de mim. Eu posso até estar distante daqui, mas eu sei que meu coração sempre foi de Jerusalém. Uma coisa é eu estar em Babilônia, outra coisa é Babilônia estar dentro de mim. Davi estava olhando e estava querendo dizer: essa espada está pesada, Saul. Mas Saul do outro lado dizia: é o melhor que você precisa para ir para a batalha. Davi, você não pode ir sem uma espada, sem uma couraça, sem capacete. Mas Saul do outro lado dizia: está pesado. Eu nunca andei com espada assim, eu nunca andei com couraça dessa forma. Davi, você precisa andar assim, porque o filisteu tem capacete de bronze, tem couraça de bronze, tem espada de bronze, e você não vai suportar a batalha. Eu sei que você vai morrer, mas veste com essa roupa aí, vai. Davi imediatamente tira o capacete, tira a espada, tira a veste,
E ele diz: ô rei, deixa eu contar uma coisa aqui. Eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai. Foi no campo, Davi? Não dá para nada. Mas escuta, rei, eu estava no campo, e enquanto eu apacentava as ovelhas de papai, ele veio, e quem foi? Foi um leão, apareceu para mim e pegou a ovelha de meu pai, correu. Eu com medo, mas eu não parei na batalha. Eu fui atrás dele correndo. Eu fui correndo, e quando eu fui correndo atrás do leão, escuta, Saul, o leão aparecia que ia matar a ovelha, mas eu peguei ele pelo pescoço, dei uma gravata nele, arranquei a ovelha da boca dele e matei leão. Davi, matar leão é fácil, difícil é você matar qualquer filisteu. Escute, apareceu um urso também no pasto. Davi, apareceu Saul, mas no pasto Saul até apareceu o leão, mas quando o urso apareceu, aí foi que eu endoidei mais ainda, porque o Espírito estava sobre mim, e quando o Espírito Santo está sobre o menor, é diferente. Canta como ninguém canta, pula como ninguém pula, prega como ninguém prega, fala como ninguém fala, anda como ninguém anda. E Saul, com o olho arregalado, na minha conjectura dizia: e aí, Davi, o que o urso fez? Te arrancou? Ele disse: não, eu peguei ele pela barba, matei ele e tirei a ovelha da boca dele. A ovelha está livre, está liberta, está salva. E aí, Davi, como foi a experiência lá? Aí imagina Davi olhando para Saul e dizendo: não é fácil lutar com o leão, não é fácil lutar com o urso, mas eu preciso lhe dizer, Saul, que não tem guerra com o leão, não tem guerra com o urso, que ninguém saia com uma marca. Mas Davi, você está vivo? Tô, mas teve cicatrizes. Olha para cá, vê se não tem arranhão de leão, vê se não tem marca de urso sobre mim. Não foi só pegar na gravata, não foi só pegar no pescoço, arrancar, não foi só matar o leão, não foi só matar o urso, teve arranhão que ficou em mim. As experiências que a minha geração está vivendo, dentro do quarto, dentro de casa, nas igrejas, na congregação, estão lutando com o leão e com o urso. Muitos não suportam e caem e morrem, mas ainda tem Davi que persevera. Está arranhado, mas eu venci leão e venci urso. As propostas que chegam para Davi, mas a experiência do pasto lhe ensina a vencer leão e a vencer urso. Davi seria rei, mas antes do trono tinha o pasto, tinha ovelha para ser cuidada. Ele não saiu sem arranhão, diferente de Davi, diferente de Daniel, que dormiu com o leão, mas saiu vivinho sem arranhão de lá. Mas Davi não sai normal, com certeza ele saiu com feridas profundas, porque para lutar com o homem é normal. Uma coisa é lutar com o leão e com o urso. Davi está no pasto e não está no trono. Davi está no pasto, não está na batalha. Mas ele diz: Saul, eu estava no pasto, arranquei a ovelha da boca, arranquei do urso, mas ele deixou marca em mim. Sabe aquela noite que você passou, suportando para não pecar, resistindo para não se desviar, suportando para não cair? Foi leão, foi urso lhe arranhando, mas você não estava no trono, você estava no pasto. Sabe as experiências que você teve no quarto, e você perseverou para permanecer de pé, para no outro dia chegar no culto, e você enfrentou durante a noite inteira arranhão de leão, arranhão de urso. Sabe a luta que você passou na noite passada para chegar e ouvir essa palavra nessa manhã? Você lutou com o leão, você lutou com o urso para resistir à vida. Mas quando Davi olha para Saul, ele estava querendo dizer: Saul, eu passei a noite inteira lutando com o leão, lutando com o urso, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: eu sobrevivi. Se você puder olhar para quem está do seu lado na sua casa, diga para ela: você está viva, mas lutou com o leão, lutou com o urso, e a prova que você está viva é que você sobreviveu. Sobreviveu aos arranhões, sobreviveu às afrontas,
sobreviveu às guerras internas e espirituais. Davi conta, e ele diz: toma teu capacete, toma tua espada, eu vou agora para a batalha. Davi é um menino, não vai, eu vou. E eu sei que Deus vai me dar a cabeça desse filisteu na minha mão. Na visão de Saul, Davi, quem vai tocar harpa para mim? Davi poderia dizer: eu vou continuar tocando, rei. Mas se preocupa não, porque eu sei que Deus vai me dar a cabeça desse filisteu na minha mão ainda hoje. Davi, você é só um menino. Não vai, Davi, eu vou, rei. Porque eu sei que a noite mal dormida, lutando com o leão e com o urso, me deu preparamento para lutar contra esse filisteu. Davi, ele é grande, se preocupa não, porque o Deus que me ungiu, ele é maior do que a afronta, é maior do que a prostituição que me rodeia, é maior do que a calúnia que se levantou. Eu prego para Davi nessa manhã, que lutou com o leão, que lutou com o urso, mas está vivo e sobreviveu para lutar com o filisteu. Eu acredito que Davi olhou e disse: está na hora de ir. Imagina Davi andando devagarzinho, chegando diante do leão, diante do urso, matando, e depois vem o filisteu e ele diz: está na hora da batalha, chega para cima. Porque eu nunca vi um crente que ora abaixar a cabeça para as guerras espirituais e para as batalhas que lhe rodeiam. Quando Davi vai para a batalha, Davi olha e diz: pode vir, eu estou preparado. Filisteu Golias vai falar uma palavra que vai machucar Davi, machucaria qualquer um. Ele diz: está vindo sobre mim um cão com pedras e paus. Pode vir. Para Golias só ia ser só um almoçozinho, porque Davi era simples, era frágil aos olhares humanos. Mas Deus tinha preparado Davi no pasto. E Davi não era preparado por homem. Davi era preparado pelo Deus que criou os homens. Davi não foi estruturado no trono. Davi teve suas experiências no pasto, gemendo no pasto, sendo humilhado no pasto, sofrendo dificuldade em casa, mas no pasto, sendo abandonado em casa pelo pai, mas continuando servindo a Deus no pasto. Não tendo honra em casa, mas sendo honrado no pasto. Não tendo abraço fraterno do pai em casa, mas tendo abraço de Deus no pasto. Não tendo honra e nem aperfeiçoamento em casa, mas tendo Deus no pasto. Quando Deus não quiser se revelar dentro da tua casa, Ele vai atrás de você no pasto. Quando Deus não quiser te levantar em casa, Ele vai dentro do pasto. E aonde é o pasto? É dentro da grota, é dentro da boca de fumo, é dentro das periferias. Eu prego nessa manhã para Davi que está no pasto, que amanhã olha e diz: não vai ser ninguém, essa menina nunca vai ser nada, esse rapaz não vai ser ninguém, essa mulher nunca vai ser nada, mas Deus diz na minha boca: eu vou atrás de você no pasto, eu vou te visitar no pasto. Para Davi, eu estou sozinho, mas Deus estava dizendo: eu estou no pasto, Davi, você não está com você, vai cair 1000 ao teu lado, vai dar 10.000 à tua direita, mas eu vou te guardar no pasto, eu vou te preservar no pasto. Se preocupa não se em casa ninguém te abraça, se preocupa não se em casa ninguém te honra. Eu te honro no pasto, te levanto no pasto, te dou estrutura no pasto para você continuar e ir para a batalha. Davi chega na batalha, olha e diz: vem. Ele pega uma chave, mas para mim terminar, entenda que antes de aparecer o trono, teve o pasto. Antes do trono, tem o pasto. Antes de mostrar que você prega no trono, vá ter experiência com Deus do pasto. Antes da batalha, procure se aperfeiçoar e se preparar no pasto. Antes de tocar, de cantar no trono, vá buscar experiências, inspiração no pasto. Davi corre para o pasto. Davi corre para dentro do pasto. As marcas do pasto fizeram Davi ter preparamento na batalha.
Você até vai para o trono, mas antes tem o pasto, tem ovelha. Antes de você matar Golias, faz o que eu te ensinei no pasto. Pega o alchove, pega a pedra, parte para cima, porque eu te preparei e te dei aperfeiçoamento no pasto. Ele mata Golias e ele vai para o trono, porque antes do trono tem pasto. Então nessa manhã entenda que o Deus do pasto está com você todos os dias da sua vida. Fique com essa palavra em o nome de Jesus.